Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 31 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, grade do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal ou do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Time, antes da primeira análise, já quero pedir desculpas aí com relação à imagem e iluminação. Não estou em São Paulo no estúdio, então a iluminação, infelizmente, deixa um pouquinho a desejar. Trouxe o microfone, o áudio vai continuar igual e a análise sempre trazendo o melhor para vocês. O importante é não falhar na missão. E vamos analisar essas partidas. E vamos lá, começando às 8 da matina na Escócia, um clássico escocês entre Rangers e Celtic. Duas equipes que eu vou falar, hein, vem decepcionando bastante. Mas, na Escócia, geralmente são bons times. Olhando o histórico desse confronto, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols. 1-1, 3-0, 3-3, aqui 1-0 que saiu um pouquinho da tendência, da rota, e novamente um 3-0. Então, para essa partida, eu espero pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e pelo menos um cartão para cada equipe. É isso. 9h30 da manhã, Holanda, Países Baixos, jogo entre Sparta Rotterdam e Feyenoord. Time, vamos lá. Primeiro, um jogo para gols, até porque as duas equipes com uma baita tendência aqui de gols. Olhando o histórico do confronto, mesmo jogando fora de casa, o Feyenoord consegue bons resultados. 2 empates, 2, 3 vitórias para o Feyenoord. Ou seja, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias e 2 empates a favor aqui do Feyenoord, tá certo? Então, pensando em resultado, dupla hipótese Feyenoord e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 10 da matina, chegando na Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Manchester City. Primeiro, gols, né? As duas equipes extremamente over gols e o histórico, 2-1, 4-0, 1-1, 4-1, 3-2. É gol para tudo que é lado, pelo menos 2 gols na partida e um possível ambas marcam. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. E pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, eu gosto mais do elenco do City. Dupla hipótese, Manchester City. 10 da manhã, ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Nottingham contra o West Ham. Time, vamos lá. O Nottingham em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. Olhando o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias Nottingham e apenas uma vitória para o West Ham. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese Nottingham, Nottingham empate anula. 11h30 da manhã na Suíça, jogo do Young Boys, um velho conhecido do canal, contra a equipe do Lugano. Vamos lá. Primeiro aqui gols, tá? Partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam, eu gosto. E o Young Boys, jogando em casa, eu acho que não perde. Dupla hipótese Young Boys. Meio-dia na Noruega, jogo do Sandefjord contra o Bodø/Glimt. Bodø/Glimt também um velho conhecido aqui do canal, o Bodø/Glimt, que lidera a competição. Até o momento, 19 partidas, 13 vitórias, 3 empates, somente 3 derrotas, tá legal? Time, vamos lá. Olhando aqui o retrospecto das duas equipes extremamente over gols e o histórico também é over. Então, jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Pensando em resultado, mesmo fora de casa, vejo sim um leve favoritismo para o Bodø/Glimt. Dupla hipótese Bodø/Glimt. Fechou? Time, e até separei para vocês aqui, ó, o atacante do Bodø/Glimt. Para finalização, chute a gol, o mesmo gol. O cara é uma máquina de fazer gol, tá? Kasper Rolf. Meio-dia e 15, França Ligue 1, jogo entre Mônaco e Estrasburgo. Time, o Mônaco, na rodada passada, deu uma decepcionada ali contra o Lille, né? Apenas 1-0. Mas o Mônaco é uma equipe no campeonato francês que geralmente produz partidas com muitos gols. E o Estrasburgo jogando fora na mesma tocada. Então, para esse jogo, uma partida para pelo menos 2 gols
e um possível ambas marcam. Meio-dia e 30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Dortmund contra o Union Berlin. Vamos lá. Já vou puxar direto pro histórico, tá? Dos 5 últimos jogos na casa do Dortmund, 6-0, 4-2, 2-1, 4-2, 2-0. O Dortmund ganha e ganha bem. Novamente aqui vejo sim um favoritismo pro Dortmund. Vitória do Dortmund, Dortmund para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Guirassy em campo, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy. Fechou? Meio-dia e 30, Premier League Inglaterra, um jogaço. Jogo entre Liverpool e Arsenal. Time, verdadeiramente, a gente vai entender o poder de fogo do Arsenal nesse campeonato, nessa partida. O Arsenal vai enfrentar em casa o atual campeão da Premier League. E aí eu quero ver se o Arsenal tem bala na agulha ou se é mais um ano de pipocagem, tá certo? Então, pré-live, eu vou respeitar essa equipe do Arsenal. Eu prefiro pensar aqui em gols. Pelo menos 2 gols na partida, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Depois dessa partida, eu acho que a gente vai ter aqui um divisor de águas do que será o campeonato para o Arsenal. Pré-live, nesse momento, antes dessa partida, eu acho que o Arsenal, nessa temporada, briga por título. Vamos ver. 13 horas no Turcão da Massa, jogo do Fenerbahçe. Time é o seguinte, o Fenerbahçe foi eliminado da qualificação da Liga dos Campeões. Então aqui é obrigação, mesmo fora de casa, do Fenerbahçe vencer a partida pelo elenco que possui, tá beleza? Sem enrolar, vitória do Fenerbahçe. 13h30, campeonato italiano na área, o Genoa recebendo a Juventus. Time, vamos lá. Histórico do confronto, 3-0, 1-1, aqui um 2-1 pro Genoa, novamente 3-1, 3-1. Dos 5 últimos jogos do histórico, temos 3 vitórias para a Juve, um empate e somente uma vitória para o time da casa, para o Genoa. Olhando os dois elencos, a Juve tecnicamente é superior. Então, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Juventus. A Juve fora só não pode perder. 14 horas em Portugal, jogo do Alverca contra o Benfica. Time, não tem nem o que falar aqui. O Benfica fora de casa é favorito para vencer. Primeiro tempo, se o Benfica estiver na pressão, vitória do Benfica já no primeiro tempo, gol no primeiro tempo. E também, se chegar no final do primeiro tempo, o Benfica ainda não abriu o placar, jogo empatado, ou vai que o Benfica tá perdendo, aí é canto no final do primeiro tempo, tá legal? Canto, escanteio no final do primeiro tempo. E vamos lá, 14h30 na Sérvia, jogo do Novi Pazar contra o Crvena Zvezda, Estrela Vermelha. Estrela Vermelha, que deu uma decepcionada aí na qualificação de Liga dos Campeões, mas na Sérvia é um time extremamente dominante. Se a gente olhar aqui o histórico contra o Novi Pazar, dos 5 últimos jogos, um empate e são 4 vitórias para o Estrela Vermelha. E partidas com muitos gols. Então qual que é o cenário aqui? Vitória, Crvena Zvezda, Estrela Vermelha, partida para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. E final do primeiro tempo, jogo 0-0, ou Crvena Zvezda perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. É isso. E vamos lá, 15 horas, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogo do Aston Villa contra o Crystal Palace. Tá na hora do Aston Villa dar uma desencantada aqui na Premier League, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. Eu tenho o Crystal Palace na 14ª posição, 2 jogos, 2 empates, e o Aston Villa é o 17º colocado. Empatou uma 0-0 e perdeu outra 1-0 para o Brentford. O Aston Villa ainda não fez gol na competição. Mas jogando em casa, eu tô achando que agora vai. Então, pensando em resultado, dupla hipótese Aston Villa. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 15h45, campeonato italiano, a Inter de Milão jogando contra a Udinese. Inter de Milão que começou o campeonato atropelando o Torino 5-0. E olhando o histórico contra a Udinese, a Inter de Milão geralmente se dá melhor. 2-1, 2-0, 4-0, 3-1, 2-0. Aqui é vitória da Inter de Milão, partida para pelo menos 2 gols. Outra possibilidade que eu gosto aqui, primeiro tempo, finalizações e escanteios a favor da Inter de Milão. Por exemplo, mais de 4,5, mais de 5,5,
finalizações a favor da Inter de Milão no primeiro tempo e pelo menos um escanteio para a Inter de Milão no primeiro tempo. E vamos lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebendo o Grêmio. Time, depois da última partida do Flamengo, 8-0 no Vitória, aqui pré-live, com todo respeito ao Grêmio, não tem muito o que inventar. Vitória do Flamengo, tá com um timaço, vem com 2, 3 jogadores aí por posição, tá beleza? Então, jogando em casa, vitória do Flamengo. Pensando na última partida, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. E o mesmo cenário que eu tracei no jogo da Inter de Milão, dá para encaixar nesse jogo do Flamengo. Primeiro tempo, finalizações e escanteios a favor do Mengão. Mais de 5,5 finalizações Flamengo, pelo menos um escanteio para o Flamengo no primeiro tempo. Fechou? 16 horas ainda no Brasileirão, o Santos recebe o Fluminense. Vamos por partes. O Santos vai ter a estreia do Vojvodina, técnico novo, e o Fluminense, querendo ou não, fisicamente está mais desgastado. Teve o jogo lá na Copa do Brasil contra o Bahia. E o Santos joga em casa e sabe que precisa de um bom resultado. Neymar deve jogar essa partida. É provável aqui a escalação do Neymar. Por esse motivo, jogando em casa, eu acho que o Santos não perde. Pensando em resultado, dupla hipótese Santos. Pensando em gols, pelo menos um gol do Santos na partida. Probabilidades aí na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Santos e Fluminense. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, eu acho bem bacana. Santos, 6,2, média boa jogando em casa. Fluminense, 2,8. O Fluminense, como visitante, ele faz poucos escanteios e ele sofre muitos escanteios. 6,3. Então aqui dá para a gente pensar um primeiro tempo com mais escanteios a favor do Santos e também uma race 3 cantos Santos. O Santos fazendo 3 escanteios primeiro que o Fluminense. Eu comentei do Neymar. Se o Neymar estiver em campo como titular, é um jogador aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Para fechar, cartões. Santos 2,7, Fluminense 2,3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 16h30, Espanha, La Liga, jogo entre Rayo Vallecano e Barcelona. Até o momento, o Barça na competição, 2 jogos, 2 vitórias. Meteu 3-0 no Mallorca e ganhou de virada do Levante por 3-2. Essa partida, por incrível que pareça, o Levante abriu 2-0 e o Barça buscou a virada. O Rayo Vallecano vem na 8ª colocação. Time, uma coisa me chamou a atenção aqui, tá? No histórico, o Rayo Vallecano é pedra no sapato do Barça. Aqui foi 2-1 Barça, aí 1-1 empatou, 2-1 e 1-0 a favor do Rayo Vallecano e depois uma vitória do Barça por 2-1. Ou seja, os jogos não são fáceis. Obviamente que com a bola que o Barça vem jogando, com Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, atual campeão de La Liga na Espanha, ir contra o Barcelona é muito complicado. Mas pensando em resultado, talvez aqui Barcelona para vencer um dos tempos, uma das partes. Tendência também para gols, pelo menos 2 gols na partida. E mesmo jogando fora de casa, eu acho que dá para a gente pensar aqui em finalizações e escanteios a favor do Barcelona no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Barcelona no primeiro tempo e pelo menos um canto, um escanteio para o Barça no primeiro tempo. Fechou? 18h30, baita clássico aqui dentro do Campeonato Brasileiro. Corinthians versus Palmeiras. Vamos lá. O Corinthians fisicamente um pouco mais cansado. Teve jogo de Copa do Brasil contra o Furacão. O Palmeiras jogou na segunda-feira no Campeonato Brasileiro e atropelou o Sport lá no Allianz. Olhando o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, temos aqui 4 partidas com placares bem magros. 1-0, 0-0, 2-0, 0-0. Somente em 2023 que rolou um 2-2. Por que eu estou mostrando isso? Essa partida pré-live tem uma tendência para menos de 4 gols, tá beleza? E também, falando de Corinthians e Palmeiras, cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe
e um possível cartão vermelho. Fechou? 18h30 ainda no Brasileirão, o Mirassol recebendo o Bahia. A time não tem como ir contra o Mirassol tá embalado, vai jogar em casa, pega um Bahia um pouco mais cansado, teve o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então aqui pensando em resultados, dupla hipótese Mirassol. Pensando em gols, pelo menos um gol do Mirassol. Jogando em casa, ó, geralmente costuma balançar as redes do adversário. Fechou? E vamos lá, 18h30 ainda no Brasileirão, jogo do Vitória contra o Atlético Mineiro. Time, pensa num quarto escuro. É esse jogo, tá? Atlético Mineiro na 12ª colocação, mas perdeu em casa para o Cruzeiro na Copa do Brasil. O clima tá muito complicado por lá. E o Vitória na 17ª colocação dentro do Z4. Percebam que as duas equipes oscilam bastante em resultados e também em gols. Então a gente não tem uma tendência aqui pré-definida para mais de 1,5 gols ou menos de 3,5 gols. Pré-live, numa boa, finalização, chute a gol do Renato Kaiser, do Vitória, e se o Hulk estiver em campo como titular, finalização, chute a gol, Hulk. Fechou? 20h30 ainda no Brasileirão, jogo do Internacional contra o Fortaleza. Dando uma olhadinha aqui na tabela de classificação, o Inter vem na 13ª colocação e o Fortaleza é o vice-lanterna. O retrospecto das duas equipes não é nada bom. O Internacional em casa, 4 derrotas, 1 empate. O Fortaleza jogando fora, 4 derrotas, 1 empate. No histórico, o Inter com um leve favoritismo. 1, 2, 3, 4 vitórias Inter, apenas 1 vitória para o Fortaleza. Talvez aqui, pensando num fator casa, Internacional empate anula. Alan Patrick em campo como titular é um jogador interessante aí para finalização e chute a gol. E vamos lá, 20h30 ainda no Brasileirão, jogo do Sport contra o Vasco. Pensando em resultado pré-live, eu tô fora. Vamos falar aqui um pouquinho de gols. Jogo para mais de 1,5 gols, 60%, menos de 3,5 gols, 65%. Pré-live eu prefiro mais de 1,5 gols, porque temos aqui duas defesas que sofrem muitos gols, tá legal? Escanteios, Sport 5,8, boa média, Vasco 4,4. Cartões, Sport 2,2, Vasco 2,5, pelo menos um cartão para cada equipe. E também, aqui a gente pode pensar em finalização e desarme. Vamos lá, para finalização, Christian Barletta pelo lado do Sport, finalização chute a gol. Pelo lado do Vasco, para finalização chute a gol, o Ryan. E para desarmes, pelo lado do Sport, o Christian Rivera. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para hoje? Começando aqui por Flamengo e Grêmio. Vitória do Flamengo. Liverpool e Arsenal. Uma partida para pelo menos 2 gols. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. Bora! Bora de palpitão, vamos lá. Rangers e Celtic, jogo para mais de 1,5 gols. Young Boys e Lugano, também jogo para mais de 1,5 gols. Dortmund e Union Berlim, vitória do Dortmund. Genoa e Juventus, dupla hipótese, Juventus. Alverca versus Benfica, vitória do Benfica. Novi Pazar versus Estrela Vermelha, o Crevena Zvezda, vitória do Estrela Vermelha. Inter de Milão e Udinese, vitória da Inter de Milão. E para fechar, Raio Vallecano e Barcelona, Barcelona para vencer um dos tempos, uma das partes. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo aí para vocês, tá legal? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.